Mas agora vamos falar sobre aquele que deve ser considerado o anticristo definitivo, né? O anticristo escatológico, aquele que todos os demais apenas prefiguraram. E para entender um pouco a respeito dele, nós temos que ler o que Paulo escreveu a respeito dele em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, leiamos essa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, aqui uma coisa muito importante, né? Muitas pessoas naqueles dias, né, lá no primeiro século, estavam, de certa forma, dizendo que o dia do Senhor já tinha acontecido. Talvez alguns pensassem que o Pentecostes tinha sido o dia do Senhor. Talvez outros pensassem que quando o evangelho chegou em Roma, né, alcançou os confins da terra, então já tinha acontecido o dia do Senhor. Ou talvez alguns, como futuramente, como alguns esperam que futuramente aconteça, pensassem que tinha acontecido alguma vinda secreta do Senhor Jesus, alguma vinda particular do Senhor Jesus para algumas poucas pessoas. Mas o que Paulo está dizendo é que isso não vai acontecer. Ninguém engane vocês, não fiquem perturbados, imaginando que o dia do Senhor já chegou, ou que a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, e a nossa reunião com ele será de alguma maneira secreta, particular, privativa, só um grupinho especial, sabe? Esse é um dos grandes erros ensinados pela maior parte dos pregadores aí que falam de Apocalipse, né? Eles defendem uma vinda secreta de Jesus só para um grupinho particular. Você já deve ter ouvido nessas expressões. Antigamente tinha muito nas assim, carros, né? Com aqueles dizeres: olha, em caso de arrebatamento, esse carro aqui pode ficar desgovernado. É uma brincadeira, é verdade, né? Até com humor legal, né? A brincadeira, mas totalmente falsa. Por quê? Porque não tem um grupinho especial que vai ver a volta de Cristo e os demais não verão. Porque toda vez que a Bíblia descreve a volta do Senhor, ela diz assim: e todo olho o verá, né? Todo olho o verá. É uma volta totalmente pública, não é secreta. Fala, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser, assim será o Filho do Homem em sua vinda. Então não tem vinda particular, e é isso que também Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses. Não fiquem preocupados, não fiquem achando que a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com ele, que isso já aconteceu, que isso só foi para um grupinho, que isso foi secreto. Esqueçam isso. O verso 3 fala: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá. Isto o que, irmãos? Isto que não acontecerá. O dia do Senhor, né, a vinda do Senhor, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então notem que aqui a Bíblia ela coloca um sinal, né, um acontecimento como necessário, como uma condição sem a qual Jesus não voltará, que é justamente, né, o mundo chegar ao ápice da iniquidade. O mundo ver, né, a iniquidade subir até a tampa da panela outra vez. A multiplicação da iniquidade, liderada por aquele que será, sim, o anticristo, né? Que o apóstolo Paulo aqui chama de homem da iniquidade e filho da perdição. Ele é o chefe da apostasia. A apostasia, né, é aquele movimento contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra a fé cristã. Quando isso acontecer, né, então o Senhor voltará. Por isso que muitas pessoas me perguntam, às vezes, se Jesus pode voltar hoje. E eu digo, sabe, muitos até se espantam, eu falo, não, hoje não. Por que hoje não? Porque o apóstolo Paulo nos diz aqui com todas as letras que ele não voltará sem que antes venha o filho da perdição, o homem da iniquidade,
há apostasia, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, a maldade, a iniquidade do mundo ainda não alcançou a tampa da panela. Ainda não se completou a medida da iniquidade, né, do mundo nesse sentido. A gente vê isso crescendo, é claro, observe, né, todos os desdobramentos, todas as movimentações, especialmente aí na segunda metade do século XX, no início do século XXI, né? Tudo que não presta, cada vez mais sendo valorizado, buscado, pregado, amado, defendido, tudo que contraria a palavra de Deus sendo exaltado, né? Glorificado neste mundo. Então a gente vê um movimento claro, a gente vê a fervura subindo, mas não podemos dizer que ela já alcançou a tampa. E por que não alcançou a tampa? Porque a tampa não veio ainda, né? Quem é a tampa? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Só quando essa fervura chegar às alturas é que vem o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sabe, aqui tem um detalhe que ajuda a entender muitos dos irmãos que não compreendem muito bem o amilenismo, né? Por que que nós dizemos no amilenismo que agora Satanás está preso? Nós não dizemos que ele está em alguma prisão com grades, com correntes físicas, que ele não pode fazer nada. Não é isso que nós dizemos. Nós dizemos que ele está restringido de usar seu pleno poder, principalmente para fazer duas funções, né? Enganar as nações e acusar o povo de Deus. Ele foi restringido de fazer isso, mas tem um ponto específico que ele não pode fazer agora, que é justamente revelar a plena iniquidade no mundo e fazer vir ao mundo o filho dele. Né? Porque o que é esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, senão um filho do diabo? Talvez eu disse, nossa, pastor, chamando o filho do diabo. Mas João, que estava falando dos anticristos, eles são filhos do diabo. E todo aquele que não ama seu irmão também é igual Caim, né? É da descendência da serpente, é da descendência do maligno, não é da descendência de Deus. Então, o filho da perdição, o homem da iniquidade, será o grande filho do diabo, que vai se encarnar, que vai nascer. Eu não sei se vai ser, sabe, um tipo de uma geração diferente, se o próprio diabo vai se envolver nessa questão de conceber o homem da iniquidade, o filho da perdição, mas eu não duvido que isso aconteça. Eu não duvido que esse ser, essa criatura que vai nascer um dia ainda, né, e que fará todos os outros anticristos parecerem criancinhas perto dele, que fará Antíoco, Nero, que fará Tito, que fará, sei lá, Hitler, todos vão parecer amadores, né, perto do profissional, do profissional da iniquidade, do profissional da maldade, que é o filho da perdição, né, o homem da iniquidade. Quando ele aparecer, eu não sei se, mas não duvido que ele seja realmente uma concepção aí permitida por Deus, né? Só se Deus permitir, evidentemente, do próprio diabo. Mas ele não apareceu ainda. Esse não apareceu ainda. E porque ele não apareceu ainda, Paulo está nos dizendo aqui que nós não devemos achar que Jesus vai voltar agora. Primeiro tem que aparecer esse que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus.